Bem, pessoal, hoje nós vamos entender um pouquinho mais o sistema de injeção. O que acontece? Vamos andar lá no passado. Por que tivemos que colocar injeção nos carros? Porque começou a ter uma série de novas regulamentações técnicas de emissão de gases e de consumo de combustível. Então, com isso, devagar as empresas foram vendo que o sistema de carburador ele não era suficiente para atender toda a demanda, todas as novas legislações ao redor do mundo. Cada lugar do planeta foi indo para um lado. E o Brasil aqui não foi diferente. A partir do final dos anos 80, a gente começou a ter lei de emissões no Brasil. Então, no começo, alguns carburadores com alguns sistemas eletrônicos a mais eram suficientes, até que chegou um ponto que toda a indústria falou, não dá mais. Por esse nível de emissões, nós temos que usar um sistema de injeção que consiga calibrar corretamente a quantidade de combustível e a quantidade de ar que entra para dentro do motor e, com isso, obviamente, otimizar a combustão e melhorar desempenho, melhorar consumo e melhorar os níveis de emissões de vários tipos de gases que são medidos hoje em dia. Bom, se a gente olha aqui dentro de um compartimento do motor, a gente já começa a identificar algumas coisas que a gente fica meio até com medo de mexer, né? Por exemplo, uma peça como essa daqui, que tem esses conectores elétricos. Isso aqui é o sistema, é o módulo de controle do sistema de injeção. E ele controla muitos sistemas. O que ele faz? Se a gente olhar aqui, por exemplo, a borboleta, né? Essa aqui é uma borboleta como existia nos carburadores antigamente, só que agora ela passou a ser controlada eletronicamente. Então você tem um sistema eletrônico que comanda ela e faz ela abrir e fechar a quantia necessária de ar a ser admitido. Ao mesmo tempo, a gente tem os bicos injetores, né? Os bicos eles estão ali ou no duto ou então já diretamente na câmara de combustão e ele que também faz a dosagem de combustível. As primeiras injeções que a gente começou a ver aqui no Brasil eram algumas injeções que tinham um injetor apenas. Era um injetor junto aqui com esse corpo de borboleta que até muitos chamavam de carburador eletrônico. E não deixa de ser uma pequena verdade. Mas depois também foi visto que isso aqui não era suficiente e a gente precisava ter vários bicos, então foram colocados 4, 6 bicos, dependendo do número de cilindros no motor, foi colocado um bico para cada um desses cilindros. E essa central eletrônica é justamente ela que faz o controle, e ele controla não somente o tempo de injeção, e como controla também por quanto tempo injeta. Com isso, acaba controlando a quantidade de combustível que entra ali dentro. E se a gente olhar com mais detalhe nos bicos injetores, a gente vai entendendo que ele tem vários pequenos orifícios aqui. Por esses orifícios que sai o combustível. E vários motores, eles também regulam o ângulo desse jato. Tem uns que tem que ter o jato mais aberto, outro jato mais fechado, e com isso ele consegue otimizar mais ainda a quantidade de combustível que entra para dentro do motor. Não menos importante são as velas de ignição. As velas, o que acontecia? Também, antigamente no carburador, essas velas elas acabavam rapidamente se deteriorando. Ou elas ficavam muito encharcadas, ou ficavam muito secas, esturricavam, queimavam. Então era muito frequente a troca de velas. O sistema de injeção eletrônica, ele exige que a vela tenha uma melhor qualidade, que utilize materiais melhores e com isso ela tem uma maior durabilidade, tanto pelos materiais que são muito mais avançados hoje na vela, como o próprio sistema de injeção, injetando quantidade correta da mistura ar-combustível, melhorou muito essa parte. Outro item que a gente tinha que trocar constantemente nos carros carburados
eram os cabos de vela, também se deterioravam muito facilmente. Hoje, o sistema de injeção, ele exige que o cabo de vela seja de uma qualidade superior. Então, com isso, a durabilidade deles também passa a ser maior. Bom, e sim, nós estamos falando já aqui, né? Quando o combustível já chegou aqui no motor, que é o combustível que veio lá do tanque de combustível. Mas como que esse combustível vem de lá para cá? A maior parte dos carros utiliza um sistema de bomba como esse daqui. Esse aqui é a chamada bomba in-tank, ou seja, ela fica dentro do tanque de combustível. Ela fica lá no fundo do tanque de combustível, normalmente dentro de uma cápsula plástica, né? E essa cápsula acaba armazenando um pouquinho de combustível para quê? Que em curvas, quando o combustível dentro do tanque vai para um lado ou para o outro, essa cápsula aqui não deixa fazer isso e a gente acaba tendo sempre combustível para a bomba pescar, né? E com isso, combustível vem para cá e é feita a injeção. Os carros mais antigos utilizavam apenas uma bomba de combustível, que era essa bomba que ficava lá dentro do tanque ou uma que ficava do lado de fora, ali perto do tanque. E com a evolução também e a necessidade de carros melhores níveis de emissões, melhores níveis de consumo de combustível, os sistemas de injeção também evoluíram. Então, que nem eu falei, ele saiu de um bico único para 4 bicos, quando estamos falando de motor de 4 cilindros, e hoje eles continuam sendo 4 bicos, porém passaram a ser injeção direta. Ou seja, ao invés de injetar o combustível um pouquinho antes ali de chegar na câmara de combustão, agora a injeção direta, ele tem um bico que fica praticamente do lado da vela. Então, se você pudesse entrar dentro do motor e olhar para cima, o cara ia ver esse bico da vela aqui lá em cima e também o bico do sistema de injeção aqui do lado. Então, um pouquinho antes de dar a centelha, ele injeta o combustível e aí provoca toda a combustão. Então, é a injeção direta. A gente vê aí, tem alguns veículos que ainda hoje, em 2024, eles continuam utilizando a injeção nos dutos, mas seguramente a partir de janeiro de 2025, eles vão ser obrigados a migrar para a injeção direta, justamente porque vai ter mais um round, né, de melhora ou de redução dos níveis de emissões que os carros que estão atualmente com injeção no duto não vai conseguir atender. E eu vou até mais longe do que isso. Existe já hoje no nosso mercado alguns carros que utilizam não 4 bicos injetores, mas sim 8 bicos injetores. Utilizam 4 de injeção direta e 4 de injeção indireta. E aí, justamente, esse cara aqui, né, a central de comando, ela que faz todo esse comando. Depende de como que o motorista está dirigindo, está acelerando mais, está reduzindo, está freando ou trocou de marcha, o sistema automaticamente ele fala, opa, para essa condição é melhor injetar com a injeção direta. Ou não, olha, desse jeito aqui não está legal, então vamos com a injeção indireta. E quando ele quer mais potência ou a potência máxima do motor, muitas vezes ele pode acabar injetando pelos 2 ou pelos 8 bicos alternadamente. Então, isso são evoluções que a gente foi vendo ao longo do tempo e a injeção eletrônica, ela evoluiu não só em, vamos falar assim, em conhecimento, ela teve evolução de sistema. Então, antigamente uma injeção dessa daqui usava milhares de transistores, né, que eram o sistema. Hoje, com sistemas de chip eletrônico, ela ficou muito mais compacta e consegue ter um nível de processamento muito melhor. Com isso, ficou mais sofisticada e mais difícil para os engenheiros conseguir calibrar, mas muito melhor para nós consumidores podemos andar com o carro. E para aquele que faz a manutenção, também ficou mais fácil, porque hoje você vem aqui, você
pluga aqui o teu sistema de leitura, você consegue ler, opa, olha, aquele sensor ali de rotação está com problema, ou aquele sensor ali do segundo cilindro está com problema. Você consegue fazer várias leituras e facilita muito mais você ir diretamente no problema que você tem no veículo e resolver aquela falha, aquela dificuldade de pegar de manhã ou aquele carro que está gastando muito combustível. Se por um lado a gente tem todo o combustível chegando aqui para entrar no motor e fazer a combustão, obviamente a vela ela não vai dar faísca sozinha, né? Ela precisa também que essa central aqui mande o sinal para as bobinas, tá? E as bobinas que vão acabar transmitindo a corrente pelos cabos de vela para a vela para fazer a centelha, dar a faísca aqui e provocar a combustão. Então, uma outra coisa que evoluiu bastante foram as bobinas. Antigamente, você deve lembrar bem, no Fusquinha lá, tinha uma bobininha assim redondinha, tal, que era uma bobina refrigerada a óleo, mas que ela acabava esquentando muito. O meu avô fazia muito isso, ele pegava um paninho molhado, ia lá na bobina, esfriava a bobina para o carro poder voltar a andar. Hoje em dia isso aqui não é mais necessário. As bobinas têm uma outra tecnologia que não precisa disso. E em alguns casos, como é esse exemplo que eu tenho aqui na mão, ela dispensa inclusive os cabos de vela, porque ela vai montado diretamente em cima do motor, diretamente em cima das velas. Então isso são evoluções que obviamente o sistema de injeção eletrônica trouxe para o nosso mercado. E com isso a gente ficou muito melhor e estamos cada dia mais perto dos europeus, dos americanos, em termos de exigências de legislação de consumo e de emissão de gases. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa explicação aqui. Se vocês querem ver mais conteúdos como esse daqui, acessem as nossas redes sociais e acessem também a nossa programação de treinamentos do Maxi Training. Obrigado pela audiência e até a próxima.